Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Salmos. E nós vamos ler o Salmo 15. É um dos salmos que estava na programação desta semana, né? Salmo 15. A minha Bíblia traz como título aqui o cidadão dos céus. Não sei se a sua também traz, mas é um salmo que fala sobre a característica daquele que quer conviver com o Senhor, daquele que se encontra com o Senhor. Encontraram? Salmo 15. Diz assim a palavra: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aí ele começa as respostas. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Meus queridos, quero convidar você para fechar os seus olhos, para a gente orar. E pedir que Deus aplique essa palavra às nossas necessidades. Deus sabe o que cada um de nós precisa. E que o mesmo Espírito que inspirou esta palavra possa falar aos nossos corações nesta noite. Senhor, nós te damos graças pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por esses momentos de cânticos, de adoração. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Meu Deus, a nossa oração é que o Senhor fale a cada um de nós através da Tua palavra. Que o mesmo Espírito, Senhor, que inspirou Davi para escrever esse texto, que esse mesmo Espírito, Senhor, fale aos nossos corações nesta noite de uma maneira poderosa, para nos consolar, para nos exortar, para nos edificar, para mudar e moldar as nossas vidas, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quando a gente abre as Escrituras e começa a ler, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a gente vê que todos aqueles que experimentam o conhecimento de Deus, aqueles que se aproximam do Senhor, são pessoas que passam por um processo de transformação na sua vida. Há um processo de abandono do pecado, de afastamento do pecado. A isso se dá o nome de santificação, que é a ênfase que o pastor tem dado neste mês, nos seus sermões, que foi proposto para a igreja. Afastamento do pecado, separação, abandono do mundanismo e aproximação do Senhor. E a gente sabe que quem promove a santificação é o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor é o santificador. A Escritura diz que ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se não houver ação do Espírito Santo nas nossas vidas, a gente não vai ser santo ao Senhor, a gente não vai ser separado do mundo, não vai ser separado do pecado, a gente precisa, de fato, da ação do Espírito de Deus. Mas é muito curioso que a Bíblia mostra um outro lado. Ela mostra que nós, que conhecemos ao Senhor, diariamente também temos de lutar contra o pecado. Então parece-me não, a gente olha para as Escrituras e a gente vê, por um lado, a ação do Espírito de Deus
Mas, por outro lado, a gente vê o apóstolo Paulo dizendo na sua carta aos Colossenses: fazei morrer a vossa natureza terrena. E Paulo falando dessa luta que a gente trava, a luta entre essa natureza carnal que a gente tem e essa natureza espiritual de nós que conhecemos a Cristo. Então, é uma batalha e a gente tem de lutar também para vencer o pecado, para deixar aquilo que entristece o Senhor para trás. E, meus queridos, quando a gente olha para a história bíblica, eu queria chamar a atenção sua para algumas pessoas que mostram essa mudança de vida. E depois um personagem que não é da história bíblica, mas um personagem da história da igreja, mas chama muito a atenção o caso de um homem chamado Naamã. Naamã era o comandante do exército da Síria, um homem leproso, e ele ouviu a empregada lá da casa falando: olha, se ele conhecesse o profeta que há em Israel, ele iria para lá e seria curado, etc. E o fato é que Naamã vai para Israel, encontra-se com Eliseu, Eliseu diz: olha, vai lá no rio, entra na água X vezes, 7 vezes, não é? E você vai ficar curado da sua lepra. Naamã, a princípio, resistiu àquilo, mas depois ele fez aquilo que o profeta orientou, foi curado, e é muito curiosa a expressão, a fala de Naamã, depois de passar por toda essa experiência. E no segundo livro de Reis, 5,17, ele diz assim: disse Naamã, ele ofereceu presentes para o profeta recusou, e Naamã disse assim: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá o teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor. Como ele vivia num território pagão, ele diz: nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor entrar na casa de Rimon, uma divindade que havia na Síria, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão. Então ele ia com o rei se apoiava nele, ele disse que o Senhor me perdoe, eu tenho de me encurvar na casa de Rimon, eu tenho de me prostrar, nisto me perdoe o Senhor. E Eliseu disse para ele: vai em paz. Esse homem chamado Naamã teve uma experiência extraordinária de cura, ele conheceu o Senhor, ele disse: eu nunca mais vou me prostrar diante de qualquer outro Deus que não seja o Senhor. Encontrar-se com o Senhor é transformação de vida. Outro caso que me chama a atenção é o caso dos ninivitas, quando o profeta Jonas vai lá, anuncia a palavra do Senhor, e ele diz assim: olha, ainda alguns dias e Nínive será destruída, uma mensagem dura, e diz o texto bíblico que os ninivitas creram em Deus. Isso está lá em Jonas 3, 5-10. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram panos de saco, desde o maior até o menor. O rei ouviu essa notícia, tirou suas vestes reais, e diz assim, no final desse texto, o rei disse assim: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, se apartará do furor de sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Quer dizer, ouviram a palavra de Deus, e qual foi a atitude? O abandono do mal, o abandono do pecado. Se formos para as páginas do Novo Testamento, há tantos exemplos, mas um específico é o de um homem chamado Zaqueu. E após ter se encontrado com Jesus, ele viu que precisava mudar de vida. E ele disse assim para Jesus: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E Jesus disse para ele: hoje houve salvação nesta casa. Então, quem se encontra com o Senhor tem uma vida transformada, uma vida diferente, uma vida mudada. E existe um exemplo, meus queridos, na história da igreja, que chama muito a atenção da gente, um homem chamado Agostinho, que é chamado na igreja de Santo Agostinho, um homem que nasceu no norte da África, no 4º século, ano 354, viveu até 430, um homem que influenciou de uma maneira extraordinária a igreja ocidental.
E um homem que teve uma luta muito grande por causa da sua sensualidade, de se entregar aos prazeres carnais. A sua mãe era cristã, o seu pai era pagão, mas Agostinho se entregou à licenciosidade. Tinha uma vida extremamente mundana e era o tipo de indivíduo que não conseguia controlar a sua sensualidade, se entregou ao pecado, até quando chegou o momento em que ele, desesperado, uma vez ele estava com algumas outras pessoas, ele saiu, ele foi para um jardim, e ele conta numa obra sua chamada Confissões, as Confissões de Santo Agostinho. Se você puder, leia esse livro. É lá do IV século, não é? Mas é impressionante a experiência desse homem. E ele ouviu uma criança, até no livro dele, Confissões, ele diz, não sei se de menino ou de menina, que cantava alguma coisa dizendo, toma e lê. E ele voltou para o lugar onde ele estava e havia um livro ali, as cartas de Paulo. E quando ele pega esse livro, os olhos deles caíram sobre um texto de Romanos 13, e exatamente no texto que diz assim, não em orgias, o texto começa assim, andemos dignamente, como em pleno dia. E Agostinho chama atenção para essa parte que vem agora, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Aquele momento marcou a conversão de Agostinho. E com a influência da palavra do Espírito Santo de Deus sobre ele, ele conseguiu abandonar a sua vida de licenciosidade, de pecado, de sensualidade, de uma sexualidade incontrolada para servir ao Senhor, tornou-se um homem piedoso. E uma das frases de Agostinho, que muita gente cita, é esta, tu nos fizeste para ti, e nosso coração está inquieto, enquanto não encontrar em ti o descanso. O que eu quero dizer, meus queridos, é que encontrar-se com o Senhor significa ter mudança de vida. E agora eu quero que você olhe para esse Salmo 15, em que a gente vê um chamado à vida de santidade. Davi começa esse salmo dizendo assim, ele faz duas perguntas. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Poderíamos pensar aqui, quem vai poder conviver com o Senhor? A palavra aqui usada é a mesma de tenda. Quem que vai estar debaixo da tua tenda? Quem que vai poder conviver com o Senhor? Quem vai poder cultivar a sua vida ao lado do Senhor? E Davi faz uma outra pergunta. Quem há de morar no teu santo monte? Uma referência aqui ao Monte Sião, uma colina, não é? Lá em Jerusalém, tida como habitação de Deus. E meus queridos, quando Davi faz essas perguntas, com certeza ele está querendo dizer para o seu povo, para os israelitas, nós precisamos ter uma vida diferenciada. E é isso que ele vai responder. Ele faz essas duas perguntas, e a gente vai ver que há 11 respostas nesse texto que a gente pode agrupar aqui em alguns tópicos, para a gente refletir um pouco sobre como deve ser a nossa vida. Se a gente olha lá para o livro de Êxodo, a gente vê, por exemplo, o Senhor, quando se dirige a Israel, dizendo que aquele povo era um povo santo ao Senhor, um povo separado para o Senhor. Levítico 11:44 diz assim, eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Em Êxodo 19:6, o Senhor diz assim, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. E é curioso como a gente chega para o Novo Testamento, e a gente vê o apóstolo Pedro repetindo essa expressão. Lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, Pedro diz assim,
Vós, porém, sois, e agora dirigindo-se para a igreja, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que o Salmo 15 enfatiza, meus queridos, é exatamente essa ideia de santidade do povo de Deus. No mundo deteriorado pelo pecado, no mundo, para usar a expressão do apóstolo João, que jaz no maligno, a gente vê aqui um chamado à santidade, um chamado à santificação, um chamado a uma nova vida. Então o salmista pergunta, quem que vai poder viver debaixo do mesmo teto que o Senhor? Quem vai poder viver no seu tabernáculo? E meus queridos, eu vou destacar aqui rapidamente tentar agrupar as afirmações dele em 4 itens para a gente poder tentar compreender aquilo que Davi está dizendo aqui. Mas uma das coisas para as quais ele chama atenção é que o comportamento nosso, para que a gente viva no tabernáculo do Senhor, para que a gente seja de fato um cidadão do reino de Deus e futuramente um cidadão dos céus, é um comportamento íntegro e justo. Olha como ele começa então, ele faz as perguntas, quem habitará no teu tabernáculo, quem habitará no teu santo monte? E ele começa dizendo assim no versículo 2, o que vive com integridade e pratica a justiça. O que vive com integridade e pratica a justiça. O que é integridade, meus queridos? Integridade é uma conduta reta. Íntegro é aquela pessoa honesta, honrada. A própria palavra íntegro significa inteira. É aquela pessoa de quem nada se pode falar, uma pessoa que está completa. Íntegro é aquilo que não sofreu qualquer tipo de diminuição. Quando a gente fala de íntegro, lá no tempo dos sacrifícios, livro de Êxodo, livro de Levítico, a referência aos animais que eram trazidos para serem oferecidos ao Senhor, eles não podiam ter defeito, tinham que ser íntegros. Não podiam trazer um animal cego, um animal coxo, tinha que ser perfeitos. No sentido moral, íntegro é aquele que é sincero, é aquele que não dá motivo para ser acusado de qualquer coisa. Quando o Senhor apareceu para Abraão, veja, o Senhor disse para ele assim, diz o texto bíblico, Gênesis 17:1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, a mesma palavra, ser íntegro. Em Deuteronômio 18:13, ao povo israelita, o Senhor diz, perfeito ou íntegro serás para com o Senhor teu Deus. Meus queridos, eu acho que nesse nosso tempo a gente perdeu muito essa ideia de integridade. A gente vive numa sociedade em que tudo é permitido, em que há tanta licenciosidade, tanto mal, tanto pecado, tão relativista, no sentido de que tudo bem, qualquer um pode fazer qualquer coisa, que não tem problema nenhum. Quando a gente vê grandes personagens aí falando, não, fumar um cigarrinho de maconha, tudo bem, eu faço isso às vezes. Já vi gente de influência falando isso, seja da arte, às vezes seja da política. Você fala que sociedade é essa na qual nós estamos inseridos? Quando a gente pensa, né, o guarda para dar uma multa, vou tirar um troquinho aqui e dar para ele, para não ser multado. Não tem problema, eu dou R$30 para ele e me livro de uma multa de 500. Então essas coisas parece que vão tomando conta da gente de uma tal maneira, meus queridos, que nada mais é incorreto, nada mais é pecado. É aquela ideia que chamam de utilitarista, né? Não, se traz um bom resultado para mim, tudo bem, ninguém tem nada a ver com isso.
Na política, às vezes a gente vê aí gente que se proclama cristão e conhecedor das Escrituras, etc. De repente você vê um escândalo envolvendo a pessoa. E a gente pensa, meu Deus, o que é isso? Uma contaminação que invadiu os poderes, não é? Esses dias, os noticiários aí, falando acho que do Tribunal da Justiça da Bahia, gente que estava vendendo sentença, desembargador, desembargadora, não me lembro. Então é no Poder Judiciário, é no Poder no Legislativo. E a corrupção vai por todos os lados, não é? Às vezes na polícia, em tudo que é canto, e a gente fala, que mundo é esse? Não foge também do contexto religioso. Quantas pessoas às vezes brigando por poder. E a gente olha para o que Davi diz aqui. Quem há de morar no tabernáculo do Senhor? Quem vai morar no seu santo templo? Aquele que vive com integridade. Aquele que pratica a justiça. Esse é um outro ponto. Uma coisa é viver com integridade. Quando ele fala em praticar a justiça, ele está enfatizando que a gente tem que recusar aquilo que é fraudulento, aquilo que é injusto, aquilo que é errado. Aqueles que têm algum tipo de poder nas suas mãos não podem ser injustos quanto aos seus subordinados, né? Os chefes sobre aqueles que eles estão liderando. O patrão não pode lesar os seus empregados. Isso é agir com justiça, fazer a coisa correta. Por outro lado, aquele que presta algum serviço também tem que fazer de uma forma coerente, correta. Às vezes a gente presta serviço, se contrataram tal coisa, eu tenho que fazer aquilo, isso é agir com justiça. Contrataram o meu serviço para botar X telhas, vou colocar todas as telhas. Sem agir de uma maneira fraudulenta. Davi diz aqui no versículo 3, na metade do versículo, aquele que não faz mal ao seu próximo. Aquele que não faz mal ao seu próximo. E no versículo 5, veja que a afirmação interessante também, na metade do versículo, nem aceita suborno contra o inocente. O que significa isso? Não? O indivíduo vai ser testemunha num processo, vem outro lá e diz assim, olha, eu te dou uns trocos aqui, não vai lá não, etc. Isso que ele quer dizer, aceitar suborno contra o inocente, ou aquele que quer julgar uma causa. Se você olhar para os profetas do Antigo Testamento, Amós, os profetas fazem uma crítica muito dura, porque havia muitos juízes corruptos, que aceitavam suborno para condenar o justo. Pessoas que detinham o poder e usavam esse poder para prejudicar os mais fracos, recebendo dinheiro em troca. A história não mudou muito. Passaram-se 2.500, 2.800 anos aí, a coisa vai do mesmo jeito. Samuel, o profeta, quando deixa o seu cargo, né? E ele deixa com as mãos limpas, e ele diz assim, 1 Samuel 12:3, das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E o povo diz, de ninguém. Era um homem justo, fiel ao Senhor. E Davi diz aqui então, quem vai morar no monte do Senhor? Aquele que vive com integridade, meus irmãos. Aquele que pratica justiça. Vamos colocar isso em prática na nossa vida, nas mínimas coisas que a gente for fazer. Vamos ser justos. Vamos ser honestos. Queremos morar no céu com o Senhor. Queremos ser autênticos cidadãos do reino dos céus aqui nessa terra. A nossa vida tem de ser diferente. A nossa vida tem de ser moldada pela palavra de Deus. Há uma exortação do profeta Isaías 33, 14 a 16. E eu achei muito pesada essa palavra, mas se aplica 100% a isso aqui que Davi está dizendo.
Isaías diz assim: os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Uma referência à santidade de Deus. Quem habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Falando também sobre o juízo de Deus, sobre a santidade do Senhor. E aí ele vai respondendo: sabe quem vai habitar? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho da opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, é fazer assim, né? Vai para lá, se afaste de mim. O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, quer dizer, quer ficar longe desse comportamento, e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Não é isso que a gente quer, gente. A gente não quer tranquilidade de espírito. Quem pratica injustiça tem tranquilidade? Não tem. Porque ele pratica injustiça hoje, amanhã isso vai ser requerido dele. Quantos assassinatos que acontecem por aí, depois a gente ouve uma história: fulano foi patrão de Beltrano, então parece que tem qualquer relação entre essa morte. Ou quando você prejudica alguém, aquilo fica pesando na sua consciência. Então o chamado de Deus para nós é este: vamos, meus queridos, viver com integridade, vamos praticar a justiça, como cidadãos dos céus. E dando um passo mais à frente aqui, uma outra coisa para a qual Davi chama a nossa atenção é para a nossa linguagem. Um linguajar adequado. E sobre a nossa linguagem, meus queridos, Davi chama a atenção para algumas condutas. Olha as frases que ele usa. Então, quem vai habitar no tabernáculo do Senhor? Quem vai morar no seu santo monte? Ele diz assim: o que fala a verdade de coração, o que não difama com a sua língua, o que não lança injúria contra o seu vizinho. Depois nós vamos ver aqui no Salmo detalhadamente isso. Mas essa linguagem adequada daquele que conhece o Senhor, a nossa forma de falar, é um desafio para muita gente, meus irmãos. Nossa linguagem, nosso vocabulário. E quando você olha para o Novo Testamento, você vê a preocupação do apóstolo Paulo com essa questão da linguagem. Em Colossenses 3:8, quando ele escreve a sua carta para aquela igreja que estava em Colossos, ele diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ele vai dizer algumas coisas: da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, que é falar mal, e ele diz: da linguagem obscena do vosso falar. Linguagem obscena. No nosso dia a dia é muito comum ouvir palavrões, xingamentos que às vezes vão fazendo parte da nossa linguagem também. E vamos nos deixar ser corrigidos pela palavra do Senhor. Em Efésios 4:29, Paulo diz, há dois textos em Efésios aqui que eu separei para mencionar, em que ele fala sobre essa questão da linguagem. Ele diz assim em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Palavra torpe, palavra imoral, diz Paulo, que não saia da vossa boca, apenas aquelas que venham trazer edificação, trazer graça àqueles que estão ouvindo. Em Efésios 5:4, Paulo diz, nem conversação torpe, palavra torpe significa imoral, nem palavras vãs, ou a tradução atualizada diz chocarrices, que são baixarias, esses gracejos imorais. Paulo diz, essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, antes, ações
de graças. Meus irmãos, a nossa linguagem tem que ser uma linguagem santa. O nosso falar tem que ser um falar santificado. E é isso que Davi enfatiza. Ele diz então, quem que vai morar no monte do Senhor, no versículo 2, aquele que de coração fala a verdade. Alguns dizem que talvez fosse melhor traduzir isso como no coração fala a verdade, o que aponta para uma sinceridade lá no íntimo já. Não há mentira naquilo que a pessoa fala. Quem é o pai da mentira? O diabo é o pai da mentira. Quantas vezes a gente conta uma mentira, depois conta outra mentira para esconder a anterior, depois conta outra para esconder as outras duas, até chega uma hora que a gente não consegue mais esconder. Mas Davi diz, esse não tem condições de habitar no tabernáculo do Senhor. Para habitar no tabernáculo do Senhor, tem de, no coração, falar a verdade. Tiago fala sobre isso na sua carta, sobre a língua, que é tão pequenininha, mas pode trazer um estrago tremendo na família, na igreja, na sociedade. No versículo 3, ele fala uma outra coisa, não difama com a sua língua. O que é difamar? É não usar a língua para caluniar, para falar mal de ninguém. É não fazer dos erros dos outros o assunto da nossa conversa. Isso não edifica, meus irmãos. É isso que Davi está dizendo. A gente não deve difamar ninguém. E às vezes a gente vê alguma coisa, a gente supõe que esteja acontecendo alguma coisa, e a partir dali a gente pode destruir a vida de uma pessoa. E hoje, com as redes sociais, ficou muito mais fácil isso, né? Vai lá no Facebook, pega uma foto, vê a foto de alguém lá, escreve qualquer coisa, questão de segundos, você pode ter destruído uma vida. Fotos, alguém vai, pega, coloca a foto de alguém. E a gente já viu casos de adolescentes que se suicidaram, porque cometeram um ato de bobeira, esse negócio de mandar nudes e coisa assim, e aquilo se espalhou, e a pessoa não teve depois coragem para enfrentar os resultados desse comportamento. Essa é a sociedade, tirar uma foto nua, manda. Moçada, hoje faz isso, né? Então que mundo que é esse, meus irmãos? E nós não podemos ser instrumentos, Davi está dizendo, para difamar ninguém. Não vamos falar mal de ninguém, não é competência nossa, nem devemos fazer isso. Davi ainda diz, um pouco mais para frente aqui, que não lança injúria contra o seu vizinho. Que é a mesma coisa que uma outra tradução possível seria no sentido de lançar uma reprovação, de reprovar alguém. A ênfase sempre aqui é não falar mal. Aquele que conhece ao Senhor tem de tomar cuidado com aquilo que fala. Tem de tomar cuidado porque pode destruir uma família. Pode ver um carro parado, a pessoa conversando com alguém e fala, olha, fulano está de caso com outra pessoa. Às vezes não é nada daquilo. A gente faz muitos juízos precipitados. A gente chega a conclusões muito rapidamente, sem saber o que está acontecendo. É por isso que, meus queridos, a gente tem de tomar toda a cautela do mundo com aquilo que sai dos nossos lábios. Com as acusações que a gente faz, na verdade a gente não deve fazer. Esses grupos de WhatsApp, né? Quanta gente acusa a outra, etc., e não sabe de nada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que dê para a gente sabedoria, para que a gente seja cauteloso com aquilo que a gente fala,
com aquilo que a gente escreve, com aquilo que a gente posta, com aquilo que a gente divulga. E tem uma outra expressão aqui de Davi: jura com dano próprio, não se retrata. Isso está no versículo 4. E aqui ele está dizendo o seguinte, que a gente tem de ter palavra. Por exemplo, se eu digo para o pastor Júnior, eu vou entregar meu carro para você por 10 mil reais, e amanhã eu vejo que o carro vale 15, Davi está dizendo, seja fiel consigo mesmo quanto àquilo que você fala. Você prometeu um negócio, cumpra aquilo. Tenha palavra. É isso que ele diz, que jura com dano próprio e não se retrata. Se ele prometeu vender um bem por um determinado valor, ainda que seja menor do que o mercado, diz Davi, cumpra a sua palavra. Ainda que tenha um prejuízo pessoal, ele diz, ainda que com dano próprio. Quanta coisa, meus irmãos, que a gente aprende aqui sobre moldar a nossa vida à luz da Escritura. E rapidamente, vamos para frente, que já 7h25 já. Duas coisas mais eu quero para a gente concluir. Uma outra coisa que Davi fala é sobre relacionamentos saudáveis. E ele faz duas afirmações sobre relacionamentos saudáveis. No versículo 4, ele diz assim, quem habitará, Senhor, no teu tabernáculo? E ele diz, o que tem por desprezível ao réprobo. Réprobo é aquele que é reprovável, aquele que é reprovado, ao ímpio. E ele diz, mas aquele que honra os que temem ao Senhor. O que Davi está nos ensinando, meus irmãos, é que os nossos laços devem ser estabelecidos de uma maneira profunda com aqueles que temem ao Senhor. No Salmo 1 já há essa ideia, não é? Como é que é o primeiro versículo do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A gente conhece um ditado aí, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Se a gente olhar para Provérbios, a gente vai ver algumas semelhanças com algumas afirmações de Salomão. Salomão diz assim, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. É isso que Davi está dizendo aqui, olha, se afastem daquele que é reprovável na sua conduta. Cuidado. Provérbios 4,19, ele diz, o caminho dos perversos é como a escuridão. Nem eles sabem em que tropeçam. E se a gente estiver junto com eles, nós vamos tropeçar juntos. Isso não quer dizer que a gente não vai ter contato com essas pessoas, não vai evangelizar, não vai falar do amor de Deus, entendeu? Não é isso. Mas o problema é nos associarmos. A Escritura diz que comunhão tem a luz com as trevas. Então a gente tem que ser cauteloso com relação aos nossos relacionamentos. E por último, meus queridos, para a gente encerrar, Davi fala sobre vida financeira norteada pela palavra de Deus. E isso ele diz no versículo 5, que quem habitará no tabernáculo do Senhor, diz no versículo 5, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. E aqui ele faz uma crítica dura àqueles. Usura é juro muito alto, juro muito elevado, não é? Se você olhar para Levítico, para Êxodo, há uma repreensão dura a esse comportamento. Lá em Êxodo, por exemplo, diz assim, se emprestares dinheiros ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. E a gente sabe, e já ouviu experiências de gente que sofreu muito com questões financeiras, porque quem tem o dinheiro tem o poder, e às vezes usa isso para oprimir aquele que tomou emprestado, e leva a um sofrimento, impõe um sofrimento terrível. Então, Davi diz aqui que aquele que pretende habitar no tabernáculo do Senhor
ele não pode emprestar seu dinheiro com usura. A palavra comum que se usa aí é agiotagem. É isso que a palavra de Deus está condenando. É oprimir o próximo, emprestar o dinheiro com valor. Claro que existe inflação, existe uma coisa que é tolerável, digamos assim. Mas existem aqueles juros exorbitantes, e Davi está dizendo, isso não pode haver entre o povo de Deus. O profeta Ezequiel, que viveu alguns séculos depois de Davi, ele disse assim, no meio de ti, fazendo uma crítica ao seu povo, no meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue, quer dizer, assassinato por encomenda, aceitam subornos para derramar sangue. Usura e lucros tomaste, quer dizer, cobraram juros muito altos, extorquindo o próximo. Exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Meus irmãos, a última afirmação desse salmo é assim. Depois ele dizer, quem vai morar no templo do Senhor? Ele diz assim, quem deste modo procede, não será jamais abalado. Aquele que dá ouvidos à palavra do Senhor, aquele que obedece, aquele que age com justiça, com integridade, ele pode sofrer por situações tantas que acontecem na vida, mas ele terá sempre a mão do Senhor sobre si. No entanto, aquele que não dá ouvidos à palavra do Senhor, sobre esse virá o juízo do Senhor. As condutas nossas, meus queridos, que afrontam os ensinos desse salmo, trazem dores de cabeça, trazem prejuízos para a gente. Então, se a gente quer viver com o Senhor, é isso que Davi está dizendo, se a gente quer viver sob a sua proteção, se a gente não quer ser abalado, a gente tem de fazer aquilo que ele diz aqui. Vive com integridade, pratica justiça, de coração fala a verdade, não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível aquele que é reprovável, mas honra aos que temem ao Senhor, que jura com dano próprio, não se retrata, ainda que vá sofrer o dano, que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém, meus queridos? Queremos ter uma vida abençoada? Queremos, né? Vamos deixar a palavra de Deus moldar a gente. Vamos tomar cuidado com aquilo que a gente escreve, com aquilo que a gente posta nas nossas redes sociais. Vamos mostrar que a beleza de Cristo está em nós. Existe um corinho bem antigo que diz assim, que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, que todo o meu ser refina, que a beleza de Cristo se veja em mim. Que assim seja com a gente, meus irmãos. Em nome de Jesus.